Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Seja bem-vindo novamente a mais um vídeo inédito desse canal. Meus amigos, eu quero refletir com vocês aqui essa noite, tá? Um assunto bastante interessante, um assunto bem bacana. E é algo que eu estive pensando, tá? Como sempre gosto de fazer, eu gosto de usar esse canal pra, às vezes até usar como desabafo, ou até pra expressar uma ideia minha, um pensamento meu, tá? Ninguém é obrigado a concordar 100% com nada do que eu falo aqui nesse canal, tá entendendo? Eu penso que todos têm que filtrar bem o que eu falo e ver se faz sentido ou não, tá entendendo? É isso que eu peço, tá entendendo? Eu sou apenas um ser humano falho, sou um ser humano como você que está assistindo esse vídeo, sou apenas um homem comedor de arroz e feijão. Mas gosto, né, como direito de expressar minha opinião, né? Tenho liberdade de expressão, etc e tal. Eu gosto de usar esse canal também para promover ideias minhas e raciocínios. Vamos lá. Sem mais delongas, já tô falando demais, vamos logo pra prática, vamos logo pra ação. Então, meus amigos, é o seguinte, ó, quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Por que eu falo isso? Por que esse vai ser o tópico do vídeo? Porque é o seguinte, quanto mais a gente busca conhecimento, quanto mais a gente se aprofunda em certos assuntos, em certas questões, coisas que são pesadas, coisas que não são divulgadas oficialmente pela grande mídia e um monte de coisa aí, né, que tem a ver com conhecimento. O que acontece? Quanto mais a gente sabe das coisas, mais obscuro e mais triste as coisas vão ficando. Por quê? Porque você não vê mais o mundo com aquele brilho que você via outrora num momento anterior, tá entendendo? Quando você ainda não tinha muita noção dessas coisas, né? Não tinha noção que o mundo era desse jeito que hoje a gente tem noção que é. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, o que eu tô querendo expressar aqui? Quanto mais a gente sabe, quanto mais conhecimento a gente tem, aumenta um pouco, dá uma certa tristeza, tá entendendo? É como se fosse um peso, tá entendendo? E a gente vai ver que isso tem base bíblica também, pessoal. Bom, então vamos lá, para não ficar só nas minhas palavras. Vamos pegar aqui o versículo de Eclesiastes, tá? Lembrando que o livro de Eclesiastes foi escrito pelo Salomão, profeta Salomão. Eclesiastes capítulo 1, versículo 18 diz: afinal, quanto maior o saber, maior o sofrimento, e quanto maior o entendimento, maior o desgosto, né? Isso na Bíblia King James. Mas na tradução João Ferreira de Almeida diz o seguinte, ó: porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta o conhecimento aumenta a tristeza. É tipo um enfado, né? Você se sente enfadado, tá entendendo? Ao adquirir conhecimento demais. E isso é real, tá entendendo? Por quê? Eu falo por experiência própria. Há muitos momentos, às vezes, que me sinto um pouco para baixo, refletindo sobre certas coisas. Por quê? Porque eu sou um cara que eu gosto muito de pensar, tá entendendo? Eu gosto muito de pensar acerca de muitas questões, sobre muitas coisas, tá entendendo? Eu gosto de refletir, tá entendendo? Comigo mesmo, sozinho, respirando o ar puro, meditar sobre certos assuntos. E quando a gente medita sobre certas coisas, a gente vai chegando a certas conclusões que realmente nos mostram que o mundo, ele é triste, tá entendendo? O mundo, ele é mais estranho do que a ficção. A gente não vê mais o mundo com aquele brilho que a gente via quando a gente era criança, por exemplo. Quando eu era criança, eu via um mundo com bastante brilho, tá entendendo? Pensava que as pessoas eram boas, pensava que, tá entendendo, o mundo era bom, tá entendendo? Mas infelizmente o peso da vida adulta a gente só vai sentir quando a gente vai ficando mais velho, quando a gente completa 18, quando a gente passa dos 18, que a gente vê o peso da vida adulta, certo? E a gente vê que o mundo ao nosso redor é triste, tá entendendo? Infelizmente, o mundo que a gente vive é lastimante, tá entendendo? É bastante decepcionante. E a gente vê no mundo de hoje, tá entendendo? A moral, os bons costumes, os valores tradicionais daqui do Ocidente sendo destruídos por certas ideologias marxistas, certas ideologias progressistas, tá entendendo? Que só serve para desviar o povo, tá entendendo? Encaminhar o povo pro caminho errado, tá entendendo? Implantar ideologias esdrúxulas na cabeça das pessoas e fazê-las ignorarem a verdade, tá entendendo?
E infelizmente as pessoas acabam sendo levadas por essas ideologias. É como se fosse uma direção, vocês percebem? Então, essas ideologias estão direcionando elas para um caminho específico, né? Para um lado. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir pelo outro lado, pelo lado oposto. Tá vendo a maioria das pessoas indo pro lado esquerdo? Vai pro lado direito. Tá entendendo? Vai pro lado oposto da situação. Você tá entendendo? E infelizmente é o mundo, galera. Ideologias progressistas destruindo famílias. Tá entendendo? Cada vez mais o número do casamento, ó, vai despencando, casamentos sendo destruídos por também redes sociais. Tá entendendo? As redes sociais também, no meu ponto de vista, é o câncer da humanidade. O mal da humanidade é Twitter, Facebook. Por quê? Porque são nessas redes sociais que a gente vê o lado podre do ser humano, tá entendendo? A gente vê o lado podre que a gente não consegue ver com os nossos próprios olhos. A rede social mostra quem elas verdadeiramente são, tá entendendo? O uso desenfreado da tecnologia, se é que vocês me entendem. Pergunta: a tecnologia ela pode ser útil nas nossas vidas? Sim, ela pode ser útil. A tecnologia ela pode nos servir, ela pode nos beneficiar até certo ponto? Sim, ela pode nos beneficiar, tá entendendo? Ela é boa, ela é bem usada quando é usada para o bem, quando ela é usada para o certo, para fazer coisas certas. O problema é que a maioria das pessoas usam para fazer coisas erradas, a maioria das pessoas usam da maneira errada, como não se deve usar. Daí a maioria das pessoas acabam frustradas e depressivas. Por quê? Porque ficam o dia todo vendo foto e vendo coisas que acontecem na vida dos outros. Tá entendendo? Então elas pensam o seguinte: caramba, essas pessoas aqui elas estão curtindo, estão aproveitando a vida demais, enquanto eu tô aqui, tipo assim, e eu não tô vivendo. Percebe? O problema em si não tá só no uso da tecnologia. Tá entendendo? O problema é a forma como as pessoas usam e a frequência. As pessoas usam de forma frequente, tá entendendo? De forma excessiva. A gente sabe que tudo em excesso é ruim, tá entendendo? E a gente tá numa era em que o conhecimento ele se multiplicou. Isso também foi profetizado, sabe por quê? Pela Bíblia, tá entendendo? A gente tá lendo aqui um versículo bíblico, a gente vai ler mais um versículo bíblico em seguida, de Daniel, que fala exatamente isso, que a era que a gente está vivendo, ele fala que o conhecimento se multiplicaria. E ele está falando justamente dessa era que a gente vive hoje. A gente está vendo aí o conhecimento se multiplicando. A gente está vendo aí o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento da inteligência artificial. A gente está vendo aí, ó, ChatGPT. A gente está vendo aí metaverso. A gente está vendo aí a questão da realidade virtual. Então, galera, é a nova era. É a nova realidade, tá entendendo? É o novo normal, é o novo mundo aí que tá vindo, tá entendendo? E vai ser bizarro, infelizmente, tá entendendo? E é como eu falei, quem aumenta conhecimento, aumenta a tristeza. A gente vê aí, ó, Elon Musk, outras pessoas aí influentes falando de questão do Neuralink, que é aquele implante cerebral. Será que tudo isso como é que eu posso dizer? Será que a marca da besta vai vir de uma dessas tecnologias? Será que a marca da besta vai vir daí? Uma pergunta interessante, certo? Vamos dar uma olhada agora nesse versículo aqui, ó. Preste atenção agora, pessoal. Daniel, capítulo 12, versículo 4. É o último capítulo do livro de Daniel. E ele diz algo aqui, ó. Em forma de profecia, né? Como se fosse uma profecia, né? Que estava reservada para o tempo do fim, basicamente, né? E aqui diz o seguinte, ó: tu, porém, o Criador dizendo para Daniel, tu, porém, ou o Messias, né? Intervindo pelo Criador também, pode ser. Ele diz: tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então, aqui ele deixa bem claro o seguinte: o avanço da ciência, o avanço do conhecimento. A gente está numa era que a gente está vendo aí, ó, experimentos sendo feitos, experimentos que visam o transhumanismo, tá entendendo? Experimentos também que visam também como é que se fala? O hibridismo, tá entendendo? Eles estão querendo criar seres híbridos, já fiz vídeo sobre isso aqui no canal. Ou seja, muitas dessas coisas aí, galera, estão vindo por parte da ciência moderna. A maioria, boa parte, né, a quantidade grande do dinheiro público
tá sendo gasto, infelizmente, com essas pesquisas aí, galera. Com esse tipo de pesquisa bizarra, tá entendendo? Dinheiro de imposto do proletariado, né? Do povo, nós, trabalhadores, tá entendendo? Que fazemos parte da parte de baixo da pirâmide, tá entendendo? Bom, então a pergunta que eu faço é a seguinte, pergunta bastante interessante. Será que todo esse avanço desenfreado da ciência, será que tudo isso vai ser positivo para nós, para todos nós? Será que isso vai levar ao avanço da humanidade? Será que isso vai servir realmente para o avanço da humanidade? Ou o oposto? Ou será que vai servir para a destruição? É uma pergunta, eu não estou afirmando nada, né? É uma pergunta bastante interessante que merece uma resposta. Bom, vou ficando por aqui, espero que todos tenham entendido aí o raciocínio. E espero que todos tenham entendido o seguinte. Moral da história, o aprendizado do vídeo é o seguinte, como eu falei anteriormente. Quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza, certo? Quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Bom, muito obrigado a todos aí pela atenção, pela paciência. Vou ficando por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.